Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, o qual nós clamamos por Tua misericórdia, graça, tanto para a transmissão da palavra do Senhor, mas também Tua misericórdia e graça para um bom entendimento dela, e que ao sairmos daqui, nós saiamos, ó Pai, com pensamentos mudados, transformados, prontos para servirmos o Senhor mais e mais, de forma espiritual e sadia. Nós colocamos esse tempo na Tua presença, os nossos corações e as nossas mentes também. Abençoa os nossos irmãos surdos, para que eles também consigam entender a palavra do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos? Quero compartilhar com os queridos essa noite sobre espiritualidade sadia em tempos difíceis. Espiritualidade sadia em tempos difíceis. Essa epístola Paulo escreve a Timóteo, que foi um dos seus discipulandos, ou quem Paulo instruiu como um dos pastores que trabalharam com ele, e foi designado para pastorear uma das igrejas fundadas, que foi a igreja de Éfeso. Timóteo trabalhou em uma das igrejas mais difíceis da época, por causa da idolatria. Era uma cidade difícil, por conta do templo da deusa Diana que lá existia, a promiscuidade, a prostituição, a fornicação era comum, os homens eram difíceis de lidar lá em Éfeso. E Paulo escreve a Timóteo para que ele pudesse tomar cuidado com algumas questões e fosse alguém espiritual. E Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, desenvolva a sua espiritualidade, seja alguém espiritual sadio, tenha uma espiritualidade sadia, mesmo que os tempos aí onde você trabalha, está envolvido, sejam tempos difíceis. Não está muito longe de nós a vida daquela época, quem Paulo escreve a Timóteo, com as suas características difíceis, porque os dias que nós vivemos hoje também são dias difíceis. Inclusive, uma outra tradução, em tempos trabalhosos, aparece: sobrevirão dias difíceis. E nós sabemos disso, irmãos. Os dias são difíceis. E cada dia que passa, os dias se tornam mais trabalhosos ainda. E se nós não tomarmos cuidado em meio a esses dias difíceis, a nossa espiritualidade vai por água abaixo. Por isso o tema da mensagem: espiritualidade sadia em tempos difíceis. E vocês já perceberam que muitos estão espiritualmente ativos? O que eu quero dizer com isso? Numa igreja, servindo, se envolvendo de alguma forma, às vezes orando, lendo a Bíblia, mas ainda assim estão interiormente doentes.
E é possível isso, irmãos. Pessoas estarem espiritualmente, ativos, entre aspas, mas ainda assim doentes. E nós vivemos dias em que espiritualidade virou performance. As pessoas medem a espiritualidade dos outros por aquilo que eles fazem dentro da igreja. Então, se fala algum tipo de língua, se rodopia, se salta, se veste algum tipo de roupa, se ora alto, se usa palavras bonitas, se tem voz grossa mais imponente do que a do outro, as pessoas costumam dizer, esse é o cara, a pessoa espiritual. Vivemos dias em que espiritualidade virou algum tipo de performance realmente. Mas poucos notam que a Bíblia não valoriza apenas dons. Os dons estão lá, mas a Bíblia valoriza outras atitudes além dos dons, que são os frutos. Aliás, Jesus disse que a árvore boa se conhece pelo fruto. Então a Bíblia não está só se importando com o dom ou dons, mas também se importando muito com o estilo de vida que as pessoas estão levando. Uma fé barulhenta, sem transformação, é só ruído, não adianta nada. Imagine alguém usando um perfume sobre um corpo doente. Assim que toma banho, sai o perfume e volta a doença de novo. Não adianta nada o perfume caro, da melhor marca do mundo, mas se a pessoa não toma banho, é só um paliativo, irmãos. Assim é a espiritualidade sem cura interior. Não adianta nada você aparentemente está bem postado, bem vestido, mas se a cura interior que vai refletir no exterior não for verdadeira. Por isso que a espiritualidade, ela precisa ser sadia, mesmo em meio aos tempos difíceis que nós vivemos. A espiritualidade sadia é um antídoto bíblico contra a degradação moral e religiosa dos últimos dias. O que pode curar, ou o que pode influenciar dias em que a degradação moral está aí e a degradação religiosa também está aí, a não ser uma espiritualidade sadia? Ainda há chance. A partir do momento que vivemos uma espiritualidade sadia. E a pergunta que não quer calar, irmãos, é a seguinte: como desenvolver uma espiritualidade sadia que realmente resista a esse colapso espiritual desses tempos? Como desenvolver esse tipo de espiritualidade? Eu quero compartilhar 3 fundamentos da espiritualidade sadia. E o primeiro deles é: espiritualidade sadia nasce do discernimento. Vou repetir: espiritualidade sadia nasce do discernimento. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A espiritualidade que é sadia realmente, ela reconhece que os tempos não estão tão bons assim. E aliás, irmãos, não há uma perspectiva muito boa para os tempos que virão. A perspectiva é de mal para pior. Os dias que surgem, os dias que nascem, a cada dia que passam, se tornam mais tenebrosos e mais difíceis. E a espiritualidade que é sadia, ela reconhece que isso vai realmente de mal para pior. A espiritualidade sadia reconhece que tempos difíceis, eles são reais. Os últimos dias, queridos, são marcados, e você sabe disso, por crises espirituais, é ou não é? As pessoas não sabem mais quem buscam, as pessoas não sabem mais quem é que adoram, as pessoas não sabem mais que tipo de igreja servir, porque são muitas. As pessoas não sabem mais que tipo de Deus existe e o que elas devem buscar, porque o homem está perdido espiritualmente. Mas não somente isso, a espiritualidade, ou melhor, os dias,
eles são marcados também por crises morais. Crises morais. Os homens perderam o pudor das situações, irmãos. É só você prestar atenção por onde você passa, o que você observa nas praças da cidade, nas lanchonetes, nos restaurantes. As pessoas perderam o senso de moral que Deus estabeleceu para a vivência do indivíduo no dia a dia. Não existe mais moralidade padrão. Existe sim muita imoralidade na vida dos homens. E Paulo já denunciou isso quando ele escreve para Timóteo, quando ele diz assim: olha, Timóteo, esses homens são amantes de si mesmo, amigos de deleites do que amigos de Deus. Espiritualidade sadia, ela identifica os sintomas espirituais doentios da humanidade, irmãos. Não dá para nós dizermos que somos espirituais de forma sadia, só que a gente acha que tudo está certo, que os sintomas espirituais doentios estão por aí e que são normais, e não são. Falsa espiritualidade foca no eu e não na cruz. Paulo diz que os homens eram avarentos, presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo. O eu está no centro do coração de muitas pessoas. Então, as pessoas tiraram do seu coração o trono aonde Deus deveria estar, colocaram Deus de lado e colocaram o ego, o eu, no trono do seu coração. Existe um grupo musical, um quarteto que se chama Arautos do Rei. Ele diz que no centro do viver só existe lugar para um. Se tiverem dois, um será exaltado mais do que o outro. E o que nós vivemos e vemos nos dias de hoje é justamente a espiritualidade focada no eu, onde cresce o homem e diminui a cruz, onde se desenvolve o egocentrismo e se deixa de lado o cristocentrismo. E o que é preciso, irmãos, é a cruz no centro do coração da vida do homem. Essa espiritualidade sadia que nasce do discernimento, além de reconhecer tempos difíceis, de identificar sintomas espirituais doentios, ela rejeita a aparência sem essência. Jesus chama a aparência sem essência de hipocrisia. Sabe dos fariseus, né, que tinha a aparência, que oravam nas praças, que vestiam roupas bonitas, que falavam palavras elegantes, tinham aparência, mas a essência, Jesus diz assim, que era de sepulcros caiados, bem revestidos, mas por dentro só osso, só defunto. Era assim, irmãos, e é assim os dias de hoje. Muitos na aparência, mas sem a essência. Só que não é novo isso, porque Paulo diz aqui, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Porque a piedade, que é uma vida perto de Deus, ela precisa funcionar, amém, irmãos? Ela precisa ser vista. Só que essa piedade, ela só vai acontecer onde há o poder de Deus atuando. Se não houver o poder de Deus, sobra teatro religioso. É semelhante os pilotos que serviram na Segunda Guerra Mundial, e a história conta isso, que aqueles pilotos que voavam na Força Aérea Americana e que não conseguiam enxergar o radar ou interpretar os radares, que ficavam desorientados, eles morriam por não conseguir ver o que eles deveriam ver. Assim é as nossas vidas, irmãos, ou são as nossas vidas. Nós precisamos ser orientados pelo radar da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade, ela precisa ser sadia,
Nós precisamos orar para Deus, que Deus nos dê o discernimento total para a gente poder enxergar, reconhecer os tempos difíceis, não nos envolvermos com ele. Precisamos pedir para Deus: Senhor, nos dê espiritualidade sadia para nós discernirmos, identificar os sintomas espirituais doentios, não nos envolvermos com eles e conseguirmos rejeitar uma vida de hipocrisia e conseguir direcionar aqueles que vivem dessa forma. Esse é o primeiro fundamento para nós vivermos espiritualmente sadios no mundo difícil. É discernimento espiritual. Segundo fundamento, irmãos, é espiritualidade que frutifica no caráter, ou a espiritualidade sadia, ela frutifica no caráter. Você sabe o que é caráter? Caráter é aquilo que a pessoa é na frente como por trás. Caráter é aquilo que a pessoa é com você na sua frente, mas quando você não está mais com ela, ela é a mesma. Caráter é a pessoa que ela lê a Bíblia, estuda a Bíblia, ela ora, ela está na igreja domingo a domingo, mas quando ela sai daqui, ela vive da mesma forma lá como vive aqui. Isso é caráter. É padrão de vida. Caráter envolve pensamento, envolve atitude, envolve moral. E espiritualidade sadia, ela vai frutificar no caráter de uma pessoa. Então, como que eu posso saber que aquela pessoa vive uma espiritualidade sadia, mesmo em momentos difíceis? Pelo caráter daquela pessoa. Então, ela é visível no fruto, irmãos, não apenas nos dons. Paulo diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito daí ele começa a desenvolver o fruto, né? É amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí afora. A espiritualidade sadia, ela frutifica no caráter. Então, a pessoa que é espiritualmente sadio, ela mostra um caráter exemplar dominado pelo Espírito Santo. Então, o que mede a espiritualidade de uma pessoa nos tempos difíceis não é se ela fala língua estranha, se ela pula, se ela rodopia, se ela joga paletó e o outro cai. Não é nada disso. Isso é até bonito de ver, esse show, mas não é nada disso. Espiritualidade sadia é se a pessoa vive no caráter o fruto do Espírito. Isso sim é o que mede a espiritualidade de uma pessoa. Fruto do Espírito. É o caráter, irmãos, é o retrato da presença de Deus nas nossas vidas, que é vista pela vida vivida no Espírito do Senhor. Espiritualidade sadia, que frutifica no caráter, ela combate as obras da carne, irmãos. Ainda em Gálatas 5:19-21, Paulo diz que todo tipo de adultério, impureza, inimizade, são obras da carne, que devem ser deixadas de lado, que não fazem parte da vida daqueles que são do Senhor. Então, pastor, eu sou uma pessoa espiritual, mas você está combatendo as obras da carne e vivendo o fruto do Espírito. Isso pode ser visto no seu caráter, isso pode ser visto da forma que você se porta, da forma que você se conduz, na frente das pessoas, mas também por trás, na igreja, mas também quando está fora dela. Espiritualidade que frutifica no caráter, irmãos, é sim uma espiritualidade sadia, porque em tempos difíceis, irmãos, como é difícil nós vivermos um caráter exemplar, é ou não é? Muitas vezes nós somos até envolvidos ou levados a abrir mão do caráter que nós temos. Às vezes, para tentar obedecer à pressão de um grupo, para tentar ser igual a outras pessoas do trabalho, para tentar ser igual a outro jovem da classe na escola ou na faculdade, os dias são difíceis e existe essa pressão dos homens tenebrosos, dos homens adúlteros, para nos levar ou para te levar a mudar o caráter. Existe essa pressão, mas olha, espiritualidade sadia que frutifica no caráter leva
a pessoa, leva o servo de Deus a viver o retrato de Deus na sua vida. Leva o servo de Deus a viver uma espiritualidade verdadeira que gera guerra contra o pecado, não aliança com ele. Estão me entendendo, irmãos? Então essa espiritualidade, ela forma pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, espiritualmente. Paulo diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Espiritualidade sadia é cruz e ressurreição diária. Lembra o que Jesus disse? Que é preciso nós tomarmos a nossa cruz em todo tempo? Lembra disso, irmãos? Então, essa é a espiritualidade. Tomar a nossa cruz, carregar a nossa cruz. Deixar de lado aquilo que é peso, que nos embaraça, e viver uma ressurreição em todo o tempo. Ressuscitarmos todos os dias com o Senhor Jesus para uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que há uma ressurreição todos os dias. É o que diz segundo aos Coríntios 5,17. Essa é, irmãos, a verdadeira espiritualidade. Imagine assim, uma árvore bonita, uma árvore frondosa, as folhas são até verdes, o seu caule é até largo, mas só que ela é oca por dentro. O que acontece quando vem alguém com machado ou dá uma tempestade forte? Não importa a aparência, mas se ela é oca por dentro, ela vai cair facilmente. Assim se compara a nossa vida, irmãos. Não dá certo sermos ocos, temos que ser cheios do Espírito do Senhor. Temos que crucificar as obras da carne. Quando isso acontece, o nosso caráter irá frutificar, e a espiritualidade automaticamente será uma espiritualidade sadia. Espiritualidade sadia frutifica no caráter, ele é visto pelas pessoas. As obras da carne, elas são combatidas diariamente por nós, mas também a espiritualidade saudável, ela é formada em todo o tempo, mesmo em momentos difíceis para nós. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos? É que espiritualidade sadia é difícil ser vivida em tempos tenebrosos, mas que existem fundamentos para que o cristão consiga viver essa espiritualidade sadia, mesmo em meios difíceis, em dias difíceis. Quais são esses fundamentos? Primeiro, espiritualidade sadia nasce do discernimento. Segundo, espiritualidade sadia frutifica no caráter. E terceiro fundamento para uma espiritualidade sadia em dias difíceis é espiritualidade que transforma. É a espiritualidade sadia que transforma. É como um computador. Se você guardar o computador há muito tempo, lá no seu guarda-roupa, lá no seu escritório, mas você não usar, o que vai acontecer? Vai enferrujar as peças, vai dar problema, criar um tipo de zinabre lá, ele não vai funcionar mais. É igual o computador, precisa de atualização diariamente. Estava hoje ainda falando com o Vinícius, que trabalha com TI, ele não está aqui essa noite, mas ele estava falando: pastor, computador é assim, de vez em quando tem que trocar uma memória, colocar outra, tem que fazer um upgrade, senão ele para, ele não acompanha, ele trava, ele falha, ele corrompe. Então, irmãos, a espiritualidade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser transformada, é preciso fazer um upgrade na nossa espiritualidade em todo o tempo. E é verdade, irmãos, é preciso renovar os pensamentos.
Imagine se os nossos pensamentos acompanharem os pensamentos desses dias difíceis e tenebrosos. Como seríamos, irmãos? Ou como seremos? Mas olha o que Paulo diz, Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Palavra transformai-vos sugere aquele processo da borboleta, sabe? Que a borboleta, ela está num casulo e ela depois se transforma, se torna aquela borboleta bonita. Tem um nome, né? Essa palavra no grego, mas não preciso falar o nome no grego porque você nem vai entender a palavra que eu vou falar, mas você entende isso, que é essa transformação do casulo para algo melhor, para algo mais bonito. É a renovação, é a transformação daquilo que a gente pensa. A mente, irmão, escute bem o que eu vou falar. A mente é o campo de batalha da fé. Você sabe aonde que o diabo começa a trabalhar? É na mente das pessoas. Por isso que aquelas pessoas sem Deus, ou às vezes até os que têm Deus, se não estiverem conectados com o Espírito Santo na palavra, eles começam a ver vulto, começam a ter pensamentos intrusivos, e daqui a pouco está perturbado. Por quê? Porque a influência do mal é na mente. Por isso que lá na armadura, Paulo fala da importância do capacete do quê? Da salvação, para proteger a mente, porque é na mente, irmãos, que começa as maiores batalhas da nossa vida, e esse mundo que nós estamos inseridos, ele é doido para entrar na nossa mente, com as suas ideias, com seus pensamentos. Então proteja a mente, querido, proteja a mente, com a palavra do Senhor. É a palavra que vai fazer essa transformação, essa renovação no vosso entendimento. Espiritualidade sadia começa transformando os pensamentos. Então, se você pensava de uma forma sobre uma determinada situação, agora você não vai pensar mais. Você vai pensar da forma que a palavra de Deus pede que você pense acerca daquilo. É trocar os pensamentos. É pedir que Deus tire os pensamentos ruins da nossa mente. E assim começa a espiritualidade sadia, porque transforma os nossos pensamentos. A mente é o campo de batalha das nossas vidas, irmãos. Se entrar aqui, se o inimigo tiver vitória aqui, logo, e não vai durar pouco, para tudo aquilo que aconteceu aqui, desça para o coração. E se desceu para o coração, também não vai demorar muito para a gente estar praticando aquilo que começou aqui. Por isso que a espiritualidade sadia transforma pensamento. Precisa transformar os pensamentos. Não deixe, não permita, irmãos, pelo uso da palavra e da oração, que o mundo entre na sua cabeça, sabe? Por meio das redes sociais, por meio das séries da Netflix, por meio, não sei do que. Mas assim, olha, eu disse não sei do que, porque é tanto ataque. Mas a gente precisa usar a palavra do Senhor, sabe? Usar as ferramentas que Jesus deu para nós, a oração, a santificação, para proteger os nossos pensamentos e renová-los em todo o tempo. Essa espiritualidade sadia, irmãos, que transforma pensamento, possui uma sequência lógica. Se o pensamento é transformado e renovado, nós vamos resistir à cultura que nós estamos inseridos. A cultura que nós estamos inseridos, irmãos, é uma cultura relativista, onde não existe verdade absoluta. Você já percebeu isso? Cada um faz a sua verdade. Começou esse negócio de que tudo é relativo, de que não existe só um tipo de casamento, por exemplo, que está certo homem com homem, mulher com mulher, mas você sabe que homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré, e isso não dá certo.
Deus condena isso. Isso é relativismo. O relativismo prega que é certo cometer adultério no casamento. Não tem problema nenhum fazer o test drive com outra mulher ou com outro homem. Queridos, isso é a nossa cultura. Casamento virou contrato, não virou mais aliança. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Esses dias eu estava dando aula no colégio de Bíblia, porque além de história eu dou aula de Bíblia. E de repente eu vi uns meninos entrar numa confusão de conversa sobre se é pecado ou não beber, não é beber suco, ou guaraná, beber pinga, sabe, beber. E eles falando que é comum, que é normal o crente beber, que não sei, eu não aguentei, irmãos. E daí eu, como professor, falei assim, vamos deixar a matéria de lado, agora vamos conversar nós. Aí comecei a dialogar com eles, e pasmem, irmãos, enquanto eu estava falando da Bíblia, eles estavam debatendo comigo. Mas o senhor não pode falar isso, esse texto não diz isso. E eu tentando mostrar hermeneuticamente o contexto e tentando mostrar a Bíblia para eles. Deus está falando isso, olha Noé, olha Provérbios, que diz para quem são os ais, para quem são os pesares. Bom, esse texto todo que os irmãos conhecem. Mas daí eu mudei a estratégia e fui falar daquilo que é cientificamente comprovado. Foi aí que eles pensaram assim, bom, o professor sabe de alguma coisa. Mas, irmãos, enquanto eu estava na Bíblia, eles estavam debatendo comigo. Olha o grau de relativismo que está entrando nos nossos alunos até de um colégio cristão. A Bíblia se tornando relativa, não é mais absoluta. Aquilo que Deus falou não é mais verdade, depende da forma que eu penso. Essa é a nossa cultura, irmãos. Vivemos numa cultura hedonista, sabe o que é isso? Cultura onde o prazer é o melhor. Então o que importa é eu sentir prazer. Se não gerar prazer em mim, então eu não quero. E daí começa a se agir para que se tenha prazer na vida. Espiritualidade sadia, irmãos, transforma a conformação cultural naquilo que é bíblico realmente. Não dá, irmãos, para ser espiritualmente sadio no mundo perdido e navegando nas mesmas águas da cultura que a gente vive. Não dá, não combina, não tem liga. Mas esse é o nosso mundo, irmãos. Quem pensa como o mundo, saiba disso, vai viver como o mundo. Sim ou não? Vai viver como o mundo. Essa espiritualidade, ela precisa provar o que é bom. Provar. Não é aprovar, é provar o que é bom e agradável e perfeito. Olha o que Paulo diz em Romanos: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a espiritualidade que transforma, aquela que prova, que experimenta a vontade de Deus, que é boa. Não há nada de ruim na vontade de Deus, irmãos. É boa, mas ela é agradável. Dá gosto na vida. Mas ela também é perfeita, a vontade de Deus. A vontade de Deus não nos conduz, queridos, por caminhos tortuosos. A vontade de Deus nos conduz por caminhos retos e aplanados. Você sabe que a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é inerrante, não contém erros, mas ela também é infalível, não conduz ao erro, porque ela é perfeita. Perfeita, irmãos. É essa espiritualidade sadia que transforma, quando a gente prova o que é bom na palavra do Senhor. Quando a gente entende que é agradável, a gente vive isso. Quando a gente entende que a palavra de Deus é perfeita e ela não nos conduz ao erro.
Espiritualidade sadia leva a viver o Evangelho de forma prática. Não é só dom, é fruto. É transformação. Não basta parecer espiritual. Não basta, irmãos. É preciso ser transformado pelo Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Que essa transformação do Espírito nas nossas vidas só acontece quando Jesus Cristo habita no coração. Por isso a entrega da vida a Jesus, receber Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor é necessário como primeiro passo e mais importante para a espiritualidade sadia no mundo terrível. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, está com a sua espiritualidade totalmente bagunçada, a chance de você acertar é hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Você vai ver que a sua vida espiritual vai se transformar, mesmo em meio a um mundo difícil que nós estamos vivendo. Os dias são tenebrosos, mas a palavra do Senhor é lâmpada para o caminho. A espiritualidade sadia não foge do mundo, mas a espiritualidade sadia, ela resiste ao mundo com discernimento, caráter e mente renovada. A Bíblia não chama o crente a ter apenas dons, mas a frutificar, resistir e permanecer até o fim. Eu termino com essa colocação. Você está crescendo em uma espiritualidade sadia ou apenas encobrindo feridas com aparência? O tempo da mudança é hoje. O tempo de você alcançar a espiritualidade sadia é agora. Como faço isso, pastor? Já falei, vou repetir. Se você ainda não fez, entregue sua vida para Jesus agora mesmo. Vai dar certo. Sempre deu, vai continuar dando. Vamos orar.